Pessoal, eu sou o professor Humberto Quezado e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, recorrente em concursos públicos, recorrente em prova de OAB e que às vezes causa uma confusãozinha aí na cabeça dos estudantes desde a graduação até quem está se preparando para concurso público. Vamos tentar fazer um vídeo curto, consolidando tudo que a gente tem de mais importante sobre esse tema, que apesar de ser curtinho, é um tema que é muito importante, que é a repartição de competências na Constituição Federal. Pois bem, primeiro de tudo, quando falamos em Estado federado, e aí temos o Estado brasileiro, temos o Brasil, né, que adotou a organização federativa, nós falamos automaticamente, para fins de organização política, nós falamos sobre a repartição de competências. É o que? É quem vai fazer o que nessa república, nessa federação de estados. É quem vai fazer, quem é responsável por fazer o que? É dizer quem é competente para fazer o que? Por isso o nome competências, né? E competência é justamente isso. É o ato ou o efeito de ter competência nessa questão, nessa hipótese constitucional, é a previsão legal do que você pode fazer administrativamente ou o que você pode legislar. E aí temos a nossa primeira subdivisão do conceito de competência. Existem competências que são competências administrativas e temos também competências legislativas, certo? São duas coisas diferentes. Uma delas, em algumas hipóteses, é delegável, outra é concorrente, outra é complementar, enfim. E outra não pode ser delegada. A gente vai ver cada uma delas e vamos ver a previsão constitucional aí de cada tipo de competência dessa, certo? Bem, a competência administrativa, também chamada de competência material, ela está prevista, estou aqui com a Constituição aberta, no site do Planalto. Você vai lá em planalto.gov.br e procurem por Constituição. Então eu vou no Google e boto Constituição Planalto. Você vai para o texto constitucional atualizado. Certo? Está no site do Palácio do Planalto, ou seja, está direto da fonte. E a primeira dessas competências é a competência material, que ela não possui um caráter de legislação. Ela é uma competência administrativa. Isso quer dizer o quê? Que aquele ente federativo, no caso, a União, prevista no artigo 21, ela que vai poder fazer aquelas coisas que estão listadas lá. Vejamos aqui. A competência exclusiva, né, que ela somente a União pode fazer isso, mas detalhe, repito, é uma competência administrativa. Eu não estou dizendo que a União vai legislar sobre esses assuntos. Eu estou dizendo que a União ela vai tratar desses assuntos a um nível, diria, operacional, por assim dizer. Ela vai tratar administrativamente desses assuntos, certo? No artigo 21 temos a competência exclusiva, que é também administrativa ou também chamada de competência material. Vejamos aqui. Compete à União, ou seja, somente a União pode fazer isso administrativamente falando. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar guerra, celebrar paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam, decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, em hipóteses bastante pontuais, né? São situações de exceção, autorizar e fiscalizar a produção de comércio de material bélico, né? No caso aí representada a União pelo Exército Brasileiro, que é quem controla venda e manufatura, importação, tudo isso é registro, tudo isso é pelo Exército, regulamentado por diretivas do Exército e pelo Estatuto do Desarmamento. Emitir moeda, óbvio, né? Só há uma moeda, o real, hoje em 2020, o real.
que é emitido pela União. Não existe que cada estado tem o seu dinheirinho. Isso não existe. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização. Nesse caso, quem faz isso é o Banco Central aqui no Brasil. Bem como as de seguros e de previdência privada. Né? Todos esses órgãos eles estão submetidos a um órgão maior federal. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Veja só isso aqui. Essa última redação foi dada pela Emenda Constitucional número 8, de 1995. A União, ela explorava a rede de telecomunicações. Né? Hoje em dia isso é feito por empresas concessionárias, né, desses serviços públicos, as empresas de telefonia, que têm autorização pela agência reguladora competente para isso, a Anatel, e obedecem a certas diretrizes, enfim. Né, isso é explorado mediante concessão do poder público. Explorar ou diretamente ou mediante autorização ou permissão, serviços de radiodifusão sonora de sons e de imagens, que ele vai explorar, né, como ele falou, através de concessão, ele vai conceder a autorização de redes de radiodifusão, redes televisivas, né, canais de televisão abertos, por exemplo, tem concessões aí do Estado para operar. Serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Né? Estamos nos referindo a toda a implementação energética do país, que é aí gerenciada pela ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, que cuida de algumas das, por exemplo, concessionárias estaduais. Né? Navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. E temos também a ANAC, né? que é órgãos federais aí que estão cuidando dessa parte aeroportuária. Serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. Serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Percebam, interestadual faz um certo sentido atrair-se a competência administrativa da União nesse caso, porque transpõe-se de um estado a outro. Você pega um transporte rodoviário interestadual, ele vai passar por talvez 2, 3 estados. Então faz necessário de forma a exercer esse controle administrativo aí por parte da União. Portos marítimos, fluviais e lacustres, né? Marítimos é aquele que está no mar, fluviais é aquele que está no rio, e lacustres é aquele que está num lago, né? Um lago que seja grande o suficiente para comportar uma marina, um porto. Certo? Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Ou seja, o Distrito Federal e territórios eles são federalizados nesse sentido, né? Porque é a União que toma conta, a União que organiza esse tipo de coisa. Organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, né? Chamados antigos agentes penitenciários, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Óbvio, o Distrito Federal ele é um ente federativo sui generis, tanto que ele tem competências de Estado e tem algumas competências que são da União, né? Ou seja, a União ela arroga para si determinadas coisas do Distrito Federal. Também tem algumas competências, inclusive até dos municípios. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia em âmbito nacional. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e programas de rádio e televisão. Aquela classificação indicativa que aparece aqui, deixa eu ver, aqui no cantinho, né, 18, 16, 14, né, livre. Tudo isso é uma classificação indicativa dos programas, é feito pela União.
até para padronizar a coisa toda. Conceder anistia, planejar e promover defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações, instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga e direitos do seu uso, ou seja, os recursos utilizados da água não relacionados à energia, que está em outro inciso, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, através, no caso de fronteiras, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, ou seja, tudo que tiver elemento radioativo nuclear, necessariamente é por um órgão federal, até por conta do perigo, abstratamente falando, da coisa toda. Atendidos os seguintes princípios e condições: toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos, né? Obviamente o Brasil abriu mão da utilização bélica do material nuclear, né? Obviamente, sabiamente, considerando o potencial lesivo desse tipo de coisa. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa de usos médicos, agrícolas e industriais. Os usos médicos são mais, e industriais também, os usos médicos são mais comuns, né? Nós temos aí os aparelhos de raio-x que expõem, inclusive, o técnico em radiologia, a pessoa que trabalha diretamente com imagem radiológica, expõe a um risco. Tanto é que nós temos a aposentadoria especial, né, para esse profissional. Responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Isso é uma previsão, inclusive, constitucional, colocando a responsabilidade objetiva de quem trabalha com isso, né, da organização que trabalha com isso, de algum acidente envolvendo esse tipo de material. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, ou seja, o Ministério, a inspeção de condições de trabalho, né? Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem de forma associativa, na exploração aí de minérios. Essas competências que nós falamos agora têm um caráter administrativo, não são matérias a serem legisladas pela União. Ou seja, essa competência administrativa, ela é exclusiva. A União, ela não pode delegar. A União não pode dizer para o Estado, por exemplo, olha, o Estado do Ceará, o Estado de Minas Gerais, conceda anistia, por exemplo, para esse preso político. Então, exerça você, Estado do Espírito Santo, a classificação indicativa desses filmes. Ela não pode fazer isso. Essa competência de caráter administrativo, ela é exclusiva, ela é indelegável, ela não pode passar para um outro ente, ela não pode transferir essa responsabilidade que é exclusiva, que somente a União pode cuidar desses assuntos em um nível administrativo / operacional, certo? Recapitulando, essas competências previstas no artigo 21 da nossa Constituição primeiro, são de caráter administrativo e, segundo, são exclusivas, não podem ser, portanto, delegadas a outros entes federativos. Temos no artigo 22 as competências legislativas e privativas. Fechamos a parte de competências administrativas, temos então a parte de competências que tem um outro caráter. São assuntos que somente, via de regra, somente podem ser tratados por lei federal. Somente uma lei federal do Congresso Nacional, aprovada pelo Congresso Nacional através do processo legislativo, que inclusive esse processo legislativo será objeto de um outro vídeo. Somente esses assuntos esses assuntos somente podem ser tratados
em lei federal, via de regra, certo? Eles podem ser delegados via lei complementar, certo? Mas a dica que é importante aqui é o seguinte: a gente pode se notar nessa hipótese administrativa. Deixa eu botar aqui na Constituição. A do artigo 21, que fala assim, competências administrativas, nós vamos ver sempre verbos, né? Percebam aqui, compete à União. Vamos ver algum exemplo. Emitir moeda, vamos ver decretar estado de sítio, manter o serviço postal, temos aqui explorar diretamente com a questão de telecomunicações, exercer a classificação, conceder anistia. Ou seja, o bizu que fica aqui é que quando as competências do artigo 21, elas são via de regra, elas se apresentam como verbos. Por que como verbos? Porque elas são competências de caráter administrativo, não são assuntos que podem ser legislados. Aí sim, que estão no artigo 22, essa competência privativa da União, que é legislativa, é uma competência de assuntos que somente podem ser tratados via lei federal, certo? Ou seja, somente uma lei federal vai tratar desses assuntos aqui, num primeiro momento. Isso é no artigo 22 da Constituição, certo? E nós não vamos ver verbos, nós vamos ver outras expressões. Por exemplo, direito civil, por exemplo, serviço postal, por exemplo, sistema monetário, política de crédito. Nós vamos ver populações indígenas, sistema de poupança, sistema de consórcio, imigração, ou seja, não são verbos, são substantivos ou expressões que denotam substantivos. Esse é o que é o bizu mais tranquilo. Essa competência privativa, por conta do parágrafo único do artigo 21 da Constituição, sendo ela privativa, ela pode ser delegada via lei complementar, certo? Ou seja, o Congresso Nacional edita uma lei complementar, cujo processo legislativo é diferenciado, não é uma lei ordinária, uma lei comum, que o processo legislativo ordinário passa por um processo legislativo um pouco mais burocrático, um pouco mais rebuscado, um pouco mais complicado. Você exige, por exemplo, maioria absoluta em vez de maioria simples, mas a gente vai ver num outro vídeo onde falaremos de processo legislativo. Mas esses assuntos aqui, por exemplo, registros públicos, por exemplo, seguridade social, por exemplo, direito civil, direito comercial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, sobre desapropriação, sobre requisições civis, militares, sobre água, sobre serviço postal, são vários assuntos que são de competência privativa. Ou seja, via de regra, a União legisla sobre isso, mas ela pode autorizar o Estado legislar via lei complementar. Certo? Lembrando, artigo 22 é uma competência legislativa e é uma competência que é privativa da União. Ela pode, via lei complementar, ela pode transferir ela autoriza, de certa forma, que os estados, somente os estados, não os municípios, e é um outro bizu, o município não recebe uma autorização de legislar de um assunto de competência privativa da União, somente o Estado, certo? Por força do parágrafo único do artigo 21. Já o artigo 23, ele fala de competência comum. A competência comum, ela também possui um caráter administrativo, certo? Ela não é, eu diria, não são assuntos que podem ser objetos de lei estadual ou de lei federal, né? Vocês verão também no artigo 23 da Constituição que essas competências, no momento em que elas são competências administrativas, elas também vêm expressas por verbos. Elas, por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Olha só, são competências administrativas comuns, ou seja, todos os entes da federação devem fazer isso ao mesmo tempo, são comuns. Olha só, é competência comum,
da União, Estados, Distrito Federal e municípios. O primeiro inciso, o mais óbvio, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Todo mundo, todos os entes da federação precisam zelar. Outro exemplo, preservar as florestas, a fauna e a flora. Outro exemplo, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Ou seja, isso é competência administrativa de todo mundo. Todo mundo tem que fazer isso administrativamente via, por exemplo, uma secretaria municipal, via uma secretaria estadual, um ministério. Tudo isso, por exemplo, o Ministério da Agricultura, por exemplo, a Secretaria Estadual de Agricultura, por exemplo. Ou seja, tudo isso são competências que são comuns e são administrativas, não são legislativas. A competência que é legislativa também está no artigo 24, que é a competência concorrente. A competência concorrente são alguns outros assuntos que podem ser objeto de lei federal ou de lei estadual, né, incluindo aí também o Distrito Federal. E essa competência ela é concorrente. Isso quer dizer o quê? Que pode ter uma lei federal sobre isso e uma lei estadual sobre isso, e elas serem, como sugere o nome, concorrentes. Temos alguns regramentos nos parágrafos desse artigo aqui. Mas vejamos alguns assuntos. Por exemplo, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Pode ter uma lei federal sobre isso e pode ter uma lei estadual sobre isso ao mesmo tempo. Outra, custas dos serviços forenses, né? As custas, por exemplo, custas de cartório. Outra, previdência social, proteção e defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública. Ou seja, tem uma norma federal sobre isso e temos as normas estaduais sobre isso. Por exemplo, proteção à infância e à juventude é um outro exemplo disso. Agora, qual é o regramento disso? O que é importante nós sabermos? E se, por exemplo, uma lei federal diz uma coisa e uma lei estadual diz outra coisa totalmente diferente? O próprio legislador constitucional lembrou disso. Quando ele fala no parágrafo 1º do artigo 24 da competência concorrente, quando ele diz o seguinte, que no âmbito da legislação concorrente, ou seja, todos esses assuntos aí, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Ou seja, ele direcionou o legislador federal com relação a esses assuntos aqui a normas gerais. O que é que são normas gerais? Normas gerais, essa expressão, normas gerais, é um conceito jurídico indeterminado. Isso quer dizer o quê? Que eu, às vezes, não consigo defini-lo com exatidão. Mas eu sei quando eu estou diante de uma norma geral, e perdoem o meu fungado, é porque eu estou com alergia, mas enfim, não vai prejudicar. As normas gerais, elas são normas que delimitam, elas são normas de caráter mais abstrato, de caráter mais conceitual, que muitas vezes dependem de uma especificidade que vai variar de estado para estado. Ela vai delimitar o terreno, ela vai deixar aquele terreno por onde a lei estadual pode caminhar, ou seja, ela vai delimitar um espaço por onde a lei estadual pode transitar. A lei estadual, naturalmente, não pode inovar, ela tem que se conter dentro dos limites impostos pelas normas gerais. E a gente vai ver justamente nos parágrafos seguintes isso. No parágrafo 2º, ele fala: a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Competência suplementar, nessa hipótese aqui, é justamente a competência que o Estado possui de, obviamente, suplementar. E o que é suplementar? É a mesma coisa que complementar, né? Tem os suplementos alimentares, né? Eles fazem um complemento de vitaminas que você não absorve normalmente na sua dieta. Então, seja a mesma coisa. Ou seja, a competência suplementar dos estados é essa competência que o estado tem de ali preencher as lacunas. O estado vai preencher as lacunas intencionalmente deixadas
pela lei federal. Ele vai deixar aquele espaço ali, a lei federal vai dizer, olha, Estado, você vai até aqui. Então o Estado ele vai suplementar isso, ele vai preencher essas lacunas. Dessa forma, o parágrafo 3º ele fala o seguinte: inexistindo lei federal sobre normas gerais, ou seja, o legislador federal ainda não legislou sobre nenhum desses assuntos do artigo 24, o que ele vai fazer? Ou seja, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, inexistindo uma lei federal de algum assunto que está tratando em algum dos incisos do artigo 24 da Constituição, a competência vai toda para o Estado. O Estado vai poder legislar full sobre aquilo, certo? Para atender naturalmente às suas peculiaridades. Parágrafo 4º e último. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Aí vemos a organização de competências. Porque temos uma lei federal que até então não existia sobre determinados assuntos, ou sobre determinado assunto, a lei estadual exerceu a competência plena e diz, olha, eu vou encampar aqui porque o meu Estado precisa disso, o meu Estado precisa legislar sobre isso. Então ele vai exercer a competência legislativa plena sobre aquela matéria. Futuramente, uma lei federal superveniente aparece e regulamenta a matéria a nível federal. Dessa forma, obedecendo-se à organização federativa do Estado, a lei estadual vai perder a eficácia no que contradizer a lei federal. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão de repartição de competências, certo? E é bastante resumido, estamos com um pouco mais de 25 minutos aí de vídeo. É um resumão mesmo de competências, de repartição de competências na Constituição Federal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse resumo, certo? Quem estiver assistindo no meu canal, inscreva-se, me mande um e-mail, vamos entrar em contato, comentem aqui embaixo, apertem o like se tiverem gostado do vídeo. E é isso. Persistindo as dúvidas, entrem em contato. O meu e-mail vai estar na descrição. Também temos a seção, né, de comentários aqui, se vocês quiserem expor as suas dúvidas, se quiserem me xingar, se quiserem me elogiar, fiquem à vontade. Enfim, vamos falar também sobre constitucional a partir de agora e outros assuntos que eu pretendo trazer nos próximos vídeos. Certo, pessoal? No mais, espero que vocês tenham gostado e fiquem vocês todos com os meus mais sinceros cumprimentos. E até a próxima.